Olá, paz do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, é um prazer ter você aqui. Eu sou Lúcio Andrade do canal Reconciliados. O nosso canal está novinho, tá começando a colocar conteúdo agora. Eu espero que você fique aqui conosco, consiga desfrutar de tudo que a gente vai colocar aqui da parte de Deus. Então, porque Deus me incomodou para estar falando sobre fé aqui? Porque fé é a forma pela qual Deus estabeleceu que você, que eu, que todo cristão receba as promessas dele. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Íamos começar um estudo falando sobre habilidades divinas, né? Coisas que estão no coração de Deus, coisas que são características divinas que Deus transferiu ao homem. Mas antes de prosseguir nesse estudo, realmente o Espírito me levou a estar falando sobre fé. E o resultado é uma apresentação que nós vamos começar agora, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Se você procura aprender sobre fé, o que é fé bíblica, como desenvolver a sua fé, né, como demonstrar fé para Deus, então você chegou no local certo. Esse estudo vai ser uma bênção para você. Nós vamos falar aqui da palavra de Deus, vamos dar exemplos práticos para que você possa aplicar também na sua vida, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, antes de começarmos esse estudo, eu peço a você que chegou até aqui pela direção de Deus, nos ajude, tá? Não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, isso não custa nada. Para a gente é muita coisa que está começando agora, né? Você dá o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, enviar isso, né, no seu WhatsApp, enviar para um amigo, para uma pessoa que você acredita que precisa aprender sobre fé bíblica, como ter uma fé eficaz, como ter uma fé que vai realmente fazer com que você tome posse das bênçãos que Deus fez para você. Então nos ajude. Tá bom, querido? Nos ajude, dê o seu like, você, minha irmã, meu irmão, dê o seu like, se inscreva no canal, fique conosco e vamos já para a palavra de Deus. Fé, o começo de tudo, né? Desenvolvendo o meu relacionamento com Deus. Vamos lá. Então, por que devemos aprender sobre fé? Olha lá o que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que aprender sobre fé? Por que aprender sobre fé é tão importante? Fé é a maneira pela qual Deus estabeleceu para te abençoar. Olha o que o autor da carta de Hebreus está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, você precisa de fé. Mas como é essa fé? Será que a fé que Deus espera que eu tenha é a mesma fé que a gente aprende fora da Bíblia? Afinal de contas, existe sim uma fé bíblica e as outras fés, outras manifestações de fé. Mas a fé que você precisa, a fé que agrada a Deus é a fé bíblica. É a fé que a própria palavra de Deus nos ensina, que temos os exemplos dos homens de Deus, de Jesus, de como manifestar a fé. Lembramos que em todo o tempo Jesus motivava, demonstrava os seus discípulos, que depois apóstolos, a desenvolverem a sua fé. Primeiro ele diz, olha, uma fé tão pequena quanto o grão de mostarda pode chegar a ter resultados grandes, mas ele também diz, olha, homens de pequena fé. Ou seja, isso indica que a vontade de Jesus era que a fé dos discípulos o quê? Avançasse, amadurecesse, crescesse, tá bom? Então o objetivo de deixar esse estudo de fé aqui é para que você possa identificar algumas características da fé bíblica que você precisa desenvolver no seu dia a dia. E quem sabe até um passo a passo, olhando alguns homens de Deus e como aplicar essa fé. Mas vamos avançar aqui no nosso estudo. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que o Senhor está dizendo. O justo, aquele que é filho de Deus, aquele que já recebeu Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, esse é o justo. Esse é o justo que a palavra de Deus está ensinando. Esse é o justo que a palavra de Deus está relatando. Aqueles que já receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está dizendo o seguinte, o justo viverá pela fé. Olha, se a gente sabe que nós vivemos pela palavra de Deus, vivemos através de Deus, e o próprio Deus está dizendo que o justo viverá pela fé, olha como é importante você desenvolver a sua fé, você desenvolver a ferramenta, o meio pelo qual Deus nos deu
para nos abençoar. Por quê? Deus quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida, mas você precisa crescer em fé, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Olha, então estamos vendo até aqui somente porque devemos aprender sobre fé. Tá? O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos avançar um pouco mais. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Jesus está dizendo: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então, a fé é o meio pelo qual Deus estabeleceu de fazer tudo para o homem. Os homens do Antigo Testamento alcançaram graça diante de Deus pela fé. A gente vai ver em Hebreus também a galeria da fé. Depois eu recomendo você ler Hebreus, que vai falar muito sobre isso, tá bom? Mas a fé é a forma pela qual Deus estabeleceu para nos abençoar, para abençoar a minha vida, para abençoar a tua. Tá? Olha só que vamos botar aqui no próximo slide, rapidinho, para a gente avançar. Pela fé, somos salvos, abençoados, enriquecidos, curados, libertos, ouvimos e recebemos de Deus e etc. Pela fé é o que alcançamos tudo. Pela fé é que vamos receber a cura, que vamos receber a salvação. Tá? Pela fé, tudo é pela fé. Tá bom? Então, assim, a importância de se ter esse estudo, antes de avançarmos em outros podcasts, antes de avançarmos em outros estudos, para a gente falar sobre cura, para a gente falar sobre prosperidade, para a gente falar sobre libertação, sobre família abençoada, sobre conquistar determinadas coisas que Deus estabeleceu para você, é importante você entender sobre fé. Porque fé é o meio pelo qual você vai alcançar todas essas coisas. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, nós vamos começar agora a propriamente falar sobre a fé bíblica e mostrar algumas características. E você, no momento que a gente estiver estudando, você precisa estar com essa mentalidade. Eu preciso entender como manifestar a fé bíblica para receber, para tomar posse da vontade de Deus para a minha vida. Ô Lúcio, você está dizendo que eu preciso ter fé para que a vontade de Deus se manifeste na minha vida? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Por exemplo, em Isaías 53, nos versículos 4 e 5, nós vemos que Jesus está mostrando ali, na Isaías, que o profeta está dizendo que aquele que viria, ele ia levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele disse que ele seria transpassado pelas nossas transgressões e iniquidades, ou seja, pelos nossos pecados, e pelas pisaduras deles nós seríamos sarados. Esse é Jesus. Nós sabemos que ele já morreu na cruz, que ele já sofreu, que ele foi transpassado, que ele foi humilhado, que ele foi espancado, para que nós fôssemos curados, e o sangue que derramou na cruz nos purifica de todo pecado. Mas ainda assim que Jesus tenha feito tudo isso por nós, por exemplo, se é alguém enfermo, você precisa orar. Você precisa orar para que ele seja curado e você precisa de fé. Se você precisa de perdão de pecados, então você precisa ir até Deus, confessar os seus pecados e precisa ter fé para receber, para poder se aproximar de Deus. Como o Hebreus disse, quem se aproxima de Deus é importante crer que ele exista e que é galardoador, ou seja, Deus perdoa, Deus abençoa, mas você precisa de fé. Então, ainda que Deus tenha uma vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida, e a obra de Cristo já esteja consumada, a forma de nós fazermos com que todas essas bênçãos espirituais cheguem até nós é através da fé. É através da fé. E existe uma fé bíblica, existe uma fé que Deus deixou para que você possa alcançar essas bênçãos. E é isso que nós vamos ver aqui, a fé bíblica que tem características. Vamos ver aqui então, olha só que interessante. Como demonstramos fé para Deus? Como demonstramos fé para Deus? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque realmente eu acredito que você deva se fazer essa pergunta sempre. Como que eu demonstro a minha fé para Deus? Na verdade, Deus sonda o teu coração, mas o mundo espiritual, a forma que a fé opera no natural e no sobrenatural, é com isso que nós temos que é dessa forma que nós temos que nos posicionar. E essa pergunta, como eu demonstro a minha fé a Deus, é essencial para que você tenha a postura correta, a postura de alguém que crê e a postura de alguém que não crê.
Quais seriam essas diferenças? O que isso pode impactar? Deus no som do meu coração? Sim, Deus som do teu coração. Deus conhece a minha vontade, conhece a sua vontade, mas ainda assim nós precisamos demonstrar a fé bíblica. Vamos ver então quais são as características dessa fé bíblica. Vem comigo aqui no estudo. Olha só. A fé vê, a fé fala e a fé age. Esses são 3 pontos que eu pude identificar na palavra de Deus para compartilhar com vocês. Ou seja, a fé bíblica possui características que a torna diferente da fé do mundo. Vou ler de novo. A fé bíblica possui características que a torna diferente da fé do mundo. Vamos lá então. A fé vê, a fé fala e a fé age. Essa é a fé bíblica, a fé que é capaz de ver, a fé que é capaz de falar e a fé que é capaz de agir.